Após derrota por 3-0 para a equipe do Palmeiras e o Inter mantendo a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, a partir de agora são 2 semanas exatas, 14 dias, onde o Internacional vai ter um tempo para se preparar. Mas no dia de hoje eu quero te contar algumas informações trazidas pelos bastidores do Internacional de mais uma derrota para o Inter, agora de uma goleada sofrida pelo Palmeiras, sobre o que disse o técnico Eduardo Cudê, sobre nesse momento a desmobilização que existe dentro do vestiário do Internacional, onde diversos jogadores ontem tomaram o terceiro cartão amarelo para não jogar contra o Red Bull. E quero te falar aqui também sobre uma decisão que a direção está tomando e o Eduardo Cudê está muito irritado na entrevista coletiva, muito por causa desse momento amorfo dos jogadores do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, bom dia, enfim, sejam bem-vindos aqui mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações após o término ontem da partida contra o Palmeiras. O jogo terminou ali por volta das 11 da noite. O Inter que ainda ia fazer entrevista coletiva, entrevista do Cudê que saiu quase meia-noite, diga-se de passagem. O Inter que ainda dormiu em São Paulo. O Inter agora tem cerca de 5 dias de folga. O Cudê deu 5 dias de folgas para os jogadores porque o Inter vai ficar agora 2 semanas sem jogar, né? São 14 dias sem jogar e, querendo ou não, esses 5 dias são importantes, porque, querendo ou não, esse elenco do Internacional realmente parece estar de férias e precisa realmente botar a cabeça em outro lugar, e foi o que explicou Eduardo Cudê. Então o Inter só se reapresenta na quinta-feira. Não é só o Inter que vai fazer isso, outros clubes do futebol brasileiro também vão dar até mais folga do que 5 dias. Até porque, como disse o próprio Eduardo Cudê, e ele explicou na entrevista coletiva, que o próximo jogo do Inter, que é contra o Bragantino, o Inter só não vai ser melhor do que vem aproveitando, como tem que ser melhor. Porque ele disse que o Inter está muito desgastado fisicamente. Ele disse que ontem era meio-dia e ele não sabia ainda quem tinha condições de jogar. Ele estava no hotel em São Paulo, onde o Inter tinha chegado no final da noite de ontem ainda, antes do jogo contra o Palmeiras, né? Anteontem, no caso. E ontem, meio-dia, ele não sabia quem ia atuar. Ele estava perguntando para todo mundo para perguntar como é que estava cada um fisicamente, né? Tanto que teve, por exemplo, essa lesão muscular do Ener Valencia, onde hoje a seleção equatoriana até postou nas suas redes sociais que o Ener Valencia foi cortado da seleção equatoriana. Então, realmente, ele tá com uma lesão muscular. Já chamaram até um outro atacante. A tendência, a gente não sabe ainda por quanto tempo ele vai ficar fora, mas ele vai perder essa data FIFA porque a própria seleção equatoriana já informou isso. E o que a gente sabe nesse momento é que os jogadores do Inter estão muito desgastados fisicamente, estão assim quase estourando. E como todo mundo sabe, o modelo do Cudê jogar é aquele modelo de pressão lá em cima, de um time sempre querendo atacar. E querendo ou não, isso gasta muito fisicamente. É um time que tem assim uma idade um pouco mais avançada. Até que o começo do jogo contra o Palmeiras, e a gente pode entrar naquela discussão se o Inter estava querendo entregar o jogo ou não, mas até pareceu em certo momento que o Inter não estava muito afim de jogar, mas os primeiros 20 minutos, como são sempre, o Inter sempre atacando, o Inter teve chances de fazer gol. Eu até acho que ontem a vitória ia ser mais importante pro Grêmio do que pro Inter, porque o Inter não vai ser rebaixado. O Cruzeiro ontem perdeu o jogo pro Curitiba fora de casa. O Curitiba, que tá quase rebaixado, vai ser rebaixado na próxima rodada. O Goiás também tá a 8 pontos do Internacional e tem aí 5 jogos ainda para disputar, e são jogos dificílimos. O Goiás, por exemplo, pega o Atlético Mineiro fora de casa. O Cruzeiro, não consigo ver o Cruzeiro mais ganhando no campeonato. O Cruzeiro, que vai perder agora a sua torcida, vai ter que jogar de portões fechados, tem um elenco muito ruim. Então eu acho que nem vai chegar a 43 pontos, tá? Acho que mesmo o Inter não pontuar mais o campeonato, o Inter não cai, porque o Cruzeiro não vai vencer mais esse campeonato. Mas ontem, se o Inter tivesse vencido o jogo, por exemplo, teve chances para fazer o gol. Por exemplo, teve aquela bola do Patrick, teve bola do Valencia, teve bola do Pitão, enfim, teve diversas chances para conseguir abrir o placar antes do próprio Palmeiras fazer 1-0. O Inter, por exemplo, poderia ter feito hoje o Grêmio, que se ganhar do Corinthians, ser líder isolado. A vitória é quase que a vitória do Inter quase que é tirar o Palmeiras de uma chance de título do Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, o Eduardo Cudê, ele não jogou para perder o jogo. E obviamente ele não ia falar isso de maneira aberta. Ah, sim, jogamos para perder, jogamos para entregar o jogo. Ele não ia falar isso também de maneira aberta. Mas confirmou que esses 14 dias vão ser importantes para recuperar os jogadores e disse: olha, a gente vai ter que ser melhor. Porque o Inter já tomou essa decisão. O jogo que era para ser entregue, que era para jogar um pouquinho mais mole, era contra o Palmeiras. Contra o Red Bull Bragantino, até lá, a definição do Red Bull Bragantino disputar o título ou não já vai ser definida. Por quê? Red Bull hoje joga hoje contra o Botafogo. Se perder ou empatar, basicamente está fora dessa briga pelo título.
E o jogo que é atrasado do Red Bull, né, que faz o Red Bull hoje ter um jogo a menos, é contra o Flamengo no Maracanã. E se o Red Bull perder esse jogo no Maracanã, aí sim eles não vão disputar mais título. Então eles vão para o jogo contra o Internacional só brigando ali realmente por uma vaga no G4. E aí o Inter vai não precisar entregar esse jogo e sim jogar de uma maneira mais séria, conseguir os 3 pontos, chegar a 46 pontos do Campeonato Brasileiro e aí sim entrar de férias porque não tem mais que o Inter disputar. Porque eu volto a dizer, uma Sul-Americana na próxima temporada vai ser muito difícil. E até não quero que o Inter brigue por uma Sul-Americana. Coloque o time reserva se o Inter for disputar. Porque se vocês assistiram os campeonatos na Argentina, os principais clubes argentinos vão jogar a Sul-Americana. Ano que vem só vai estar na Libertadores o River Plate, o Godoy Cruz, o Rosário Central e o Talleres. Boca Juniors, San Lorenzo, Estudiantes, Racing, esses times de maior tradição na Argentina vão tudo para a Sul-Americana. Então vai ser uma Sul-Americana dificílima ano que vem para o Internacional. Fora os times que estão dentro do Campeonato Brasileiro. Aí tem Atlético Paranaense, tem Fortaleza, tem times que vão vir até da Libertadores, que vão ser terceiros colocados. Então vai ser uma Libertadores uma Sul-Americana muito difícil ano que vem. E o certo seria se o Inter focasse realmente dentro do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E caso for para a Sul-Americana, briga ali com o time reserva, enfim, se for avançando aí, coloca o time titular. Mas se for, que coloca o time reserva, porque a Sul-Americana não gera receita ao Inter, é um campeonato onde não paga bem, e além disso é um torneio onde o Inter já ganhou, e se ganhar não garante grandes coisas, garante no máximo, por exemplo, uma vaga para Libertadores em 2025. Outra coisa que eu quero trazer também, tá? Além dessa lesão do Valencia, o Inter também não vai ter o Alan Patrick, também não vai ter o Arangues. Os dois jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo, então possivelmente o Bruno Henrique vai entrar no próximo jogo, né, na vaga do Arangues, vai fazer ali uma dupla com o Johnny. E na vaga do Alan Patrick vai ser uma dúvida, mas o que eu acho que o Kudê vai fazer? Vai colocar um outro centroavante, ele vai jogar naquele esquema que ele jogava com o Inter lá em 2020, onde atuava com 2 centroavantes e sem um armador, né, que naquela época era um Guerreiro e Thiago Galhardo. Aí naquele trio tinha Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick. Que hoje seria, por exemplo, Maurício, Wanderson, e aí jogaria, por exemplo, com o Bruno Henrique, seria esse novo trio do Inter, e acho que ele vai colocar, se o Ener Valencia tiver à disposição, o Ener Valencia e o Luiz Adriano, mas se o Ener Valencia não tiver à disposição, acho que vai ser um Luiz Adriano e Luca, ou um Luiz Adriano e Pedro Henrique também, pode ser, enfim, vai depender de como vai estar a situação do Valencia, mas de resto vai ser esse mesmo time. O Dalbert também foi jogador que se lesionou, não vai renovar o seu contrato, vai sair no fim da temporada, o Inter não vai renovar com esse jogador. E aí vai ter essa dúvida na lateral esquerdo. O René não deve voltar ainda, não deve estar à disposição. O Gumalo é um jogador que vai estar à disposição, mas o Inter que agora tem 5 dias aí de folga, então só se representa na quinta-feira pela tarde. E agora realmente o foco do Inter é conseguir aí mais 3 pontos, chegar a 46 pontos no Campeonato Brasileiro e terminar com qualquer possibilidade, por exemplo, do Inter ser rebaixado para a segunda divisão e se for porventura o Inter ainda conquistar uma vaga na Sul-Americana, mas que hoje não é uma grande pretensão, já que, como eu falei, a Sul-Americana, além de estar muito difícil na próxima temporada, com grandes clubes, e arrisco a dizer que vai estar até dependendo mais difícil que a própria Libertadores, e é um campeonato que, como eu falei, não gera receita para o Inter, não gera um título de expressão, porque a Sul-Americana não é um título de expressão, e realmente o foco no que vem vai ter que ser a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que são dois títulos que, querendo ou não, o Inter já não ganha há muito tempo. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!